Que você precisa fazer análise de dados para tomar uma decisão, isso você já sabe. Porém, existem muitos profissionais que tomam decisões incorretas, precipitadas, equivocadas, ou que muitas vezes nem sabem por onde começar uma análise de dados para tomada de decisão estratégica. Eu quero construir com vocês aqui um passo a passo, detalhar tudo o que você precisa fazer, ferramentas que você pode utilizar para conseguir tomar decisões com muito mais clareza. Roda a vinheta, eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e CEO aqui da Fronz Educação, uma empresa que fala sobre gestão, melhoria contínua, e o tema de hoje é um dos temas mais pedidos dentro do nosso MBA, o MBA de Gestão Estratégica, Excelência Operacional e Métodos Ágeis. Por que esse tema é bastante solicitado? Porque hoje quem trabalha com dados, na verdade quem não trabalha com dados deveria estar trabalhando, mas tem muita gente analisando dados de modo equivocado, analisando métricas de vaidade, tem muita coisa errada por aí. Então, o meu conceito aqui para vocês não é ensinar a fazer uma análise no Power BI, porque essa é a parte mais fácil do negócio. O importante é entender, inclusive, da onde vêm esses dados, se eles foram coletados de forma correta, e para isso tem um passo a passo até chegar na visualização, que aí sim a gente está falando de uma ferramenta propícia para tal. Bom, eu vou começar aqui, vou dividir em alguns passos com vocês, eu quero que vocês usem isso como um checklist. Inclusive, se quiserem, comentem aí que eu vou deixar esse checklist para que vocês tenham em mãos sempre que forem tomar uma decisão estratégica, validar se isso foi seguido. Tá bom? Primeiro passo aí, pessoal, definição dos objetivos. Eu já vi muitos profissionais partirem para uma análise de dados sem ter clareza dos objetivos que eles querem. Então a definição do objetivo para você construir a sua jornada de coleta é muito importante. Se você não tem os objetivos, você vai ter problema para coletar ou vai coletar dados demais. Só que, dentro dos objetivos, eu posso determinar algumas perguntas aí para vocês também. Uma delas, o que você quer descobrir ou melhorar? E uma outra que eu posso estar, quais são as métricas de sucesso para você. Então, você vai definir os seus objetivos a partir disso daí. Tá bom, Carlos, mas qual seria um segundo passo com relação a essa análise de dados estratégica? Coleta de dados propriamente dito, tá? Apesar de ser simples, ela não é simplista. E é aqui que muitas empresas acabam errando também. Bom, ó, só um ponto aí. Já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda a produzir mais conteúdo para vocês também. Esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Então, já deixa o seu like, já se inscreve, ativa o sininho aí que tem notificação e vídeos novos toda semana sobre gestão e melhoria contínua, tá? Vamos lá, sobre coleta de dados. Eu quero ter base de dados, que pode ser interna, CRM, RP, enfim, o que você quiser analisar. Eu quero ter dados de mercado, e eu vou já explicar para vocês o porquê disso. Eu quero ter feedback de clientes e eu quero ter redes sociais e outras fontes externas. Pensem aqui outras fontes externas como qualquer outra fonte de dados que você puder imaginar, é válido. Tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Olha onde a gente começa o erro. Muita gente olha a ponta, já pega um dado e vai analisar. Quantidade, vou usar um exemplo besta, tá? Quantidade de vendas por região. Tá. Só que quando você vai clusterizar isso, que a gente vai falar, quando vai pegar um nicho, uma fatia, um pequeno segmento para analisar, falta informação. Então você vai juntar os seus dados para que a sua análise, o seu objetivo que foi determinado consiga ser desbravado, vamos dizer assim, tá? Descoberto, consiga ser atingido. Perfeito? Então não se esqueçam de coletar as informações importantes e ter essa coleta de dados bem realizada. Depois, a limpeza dos dados. Carlos, como assim a limpeza dos dados? Eu vou trazer uma métrica aqui para que vocês possam trabalhar. Remover duplicatas, tá? Corrigir erros. Eu tenho também tratar valores ausentes e eu tenho normalizar os dados. Olha que interessante. Quando a gente faz uma base de dados dos nossos alunos aqui dentro da Fronz Educação, muitos não têm telefone. Por quê? Porque foi alguma ação de download de material ou a liberação de algum produto gratuito e que não deram telefone porque não era necessário, era só nome e e-mail. Só que quando eu for fazer alguma ação junto com o time para entender de onde é esse cara baseado no DDD, por exemplo,
Eu preciso saber. Então você vai fazer como se fosse um tratamento dos seus dados, uma limpeza dos seus dados, nem tratamento, limpeza dos dados, para poder preencher aquilo que está faltante e você eliminar, inclusive, duplicados. Então, nesse momento, você vai deixar os dados o mais limpo possível. Depois a gente faz um outro tratamento específico em cima disso daí, mas garantam que os dados estão limpos, corrigido de erros, então um erro besta, tá? Dados no Excel você está trabalhando, aonde é numérico, você deixa contexto, parênteses, padronize os dados para não ter nenhum problema. E isso requer uma limpeza muito bem realizada. Quando você faz uma limpeza de dados, aí você tem uma análise, limpeza de dados aqui, aí você tem uma análise exploratória possível. O que seria essa análise exploratória? Eu estou falando de você utilizar dados estatísticos, média, mediana, estatísticas descritivas. Então, vou colocar aqui dados estatísticos, inclusive correlações e etc. Tá? Então, você vai trabalhar com essa análise de dados exploratória baseada nas informações que você precisa saber. Então veja bem, se você não tem nem objetivo, que tipo de análise você vai performar? Dependendo do seu objetivo, você precisa avaliar a média de desvio padrão. Dependendo do objetivo, não. E se você é gestor e está pedindo para alguém trazer esses dados para você, garanta que esse profissional saiba essas informações. Caso contrário, ele pode trazer dados que não tem absolutamente nada a ver ou não tem correlação direta com aquilo que você está fazendo ou solicitando. Então, você quer saber o quanto influencia, ou sei lá, uma pergunta para um cara, quanto influencia aí venda de sorvete com queimada? Vai dar uma correlação forte e positiva, mas não tem nada a ver. O que influencia os dois, o fator X, na realidade é o aumento de temperatura. Então, saber o que um tem correlação com o outro é de extrema importância, tá? Quais fatores são relacionados e correlacionados uns aos outros. Isso a análise exploratória pode te entregar. Aí você pode fazer também, tá? Uma modelagem dos dados e nessa modelagem eu posso até trabalhar regressão, tá? Outras ferramentas aqui como, por exemplo, classificação, ok? E um outro ponto importante que eu particularmente uso muito dentro da empresa, que é clusterização. Então você trabalhar com fatias, segmentos e trabalhar até intersecções desses segmentos para poder tirar as suas informações. Se você tem essa modelagem, você pode ir para o que nós chamamos de data vis, tá? Ou data visualization, que aí sim a gente está falando de utilizar ferramentas como Power BI, ok? Tableau, acho que escrevi certo Tableau, depois vocês me corrigem aí, por favor, se tiver errado. E outras ferramentas, tem uma aqui que você pode utilizar, Google Data Studio, enfim, o que você quiser. Quando você utiliza essas ferramentas, a partir daí você vai para o último passo, que eu nem vou documentar, tá? Esse checklist já está criado aqui para vocês, mas você vai para o último passo, que é a tomada de decisão estratégica. Mas, veja bem, não é apenas tomar a decisão estratégica com base nos dados que você está visualizando, mas sim conseguir acompanhar se essas decisões surtiram efeito. Por isso que essa estrutura ela tem que ser seguida e mantida para que você de fato consiga tirar as suas avaliações. Se você coloca um outro fator, uma outra variável aí que não está sendo analisada e passa a ser analisada, você vai influenciar muitas vezes a sua tomada de decisão. Vou te dar um exemplo da nossa realidade, tá? Tem vários exemplos aqui para poder citar para vocês, mas eu vou dar um exemplo da nossa realidade. Então esse vídeo aqui é uma pegada um pouquinho mais diferente, é uma breve estruturação daquilo que você precisa para tomar decisões estratégicas. E muita gente quer simplesmente o final. Ele quer ter a visualização dos dados, ele quer ter as informações, mas há uma estrutura toda por trás para que você consiga tomar decisões assertivas. E muitas vezes, pessoal, lembre-se, na gestão, as decisões assertivas vêm com uma implementação de plano piloto. Nunca se toma uma decisão para sair implementando departamento inteiro, empresa inteira e etc., a menos que seja algo validado anteriormente. Ou uma diretriz da empresa, obviamente, que seja top-down. Perfeito? Eu poderia até fazer uma comparação que muitas pessoas que querem tomar análise de dados, querem ter dados para tomar decisões estratégicas, elas estão no pé da montanha, elas enxergam o pico da montanha, elas sabem aonde que ela quer chegar, mas elas não entendem a jornada que tem por trás disso e os perigos que ocorrem ao longo dessa escalada. Tá? Então, um erro nessa coleta, um erro nessa correlação, a gente pode ter
problemas. Documentem aí se vocês querem que eu mostre para vocês uma planilha que nós usamos para tomar decisão estratégica e outras ferramentas que nós usamos aqui na Fronza Educação também para fazer essa análise de dados. Se você tiver interesse, comenta aí, eu faço uma parte 2 desse vídeo, eu vejo vocês lá. Até mais!